vem aqui. Aqui pertinho. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus e à Irmandade pelas orações pela minha prima Maria. Ela estava na UTI e sem condições mesmo de ir para casa tão cedo, né? E nós clamamos aqui o nosso Senhor, e a minha família lá, os pais dela também servem a Deus, meus primos. E hoje eu quero dizer para vocês que Maria está em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E as orações. Amém. Ainda tem um tratamento bastante difícil para seguir em frente, porque ela vai ter que fazer hemodiálise. E a hemodiálise da casa dela até onde tem o hospital para fazer hemodiálise são só 300 quilômetros. Então, ela vai ter que passar por essa peleja. Eu não sei se vai ser melhor ela vender a casa dela, comprar lá em Sinop e ir morar lá para fazer hemodiálise. Então, nós vamos orar agora para Deus criar um caminho, para que ela ou fique curada de vez, ou que tenha condição da hemodiálise. Então, eu quero louvar a Deus e agradecer a Irmandade e pedir que continuemos orando por Maria, que ainda há necessidade das orações. Mas eu estou com um vídeo dela ali, dizendo que já está em casa. Glória a Deus. Bom, então eu quero agradecer a Deus e Deus seja louvado. Amém. Deus te abençoe. Só desliga ele para não fazer barulho. Acho que não vai dar, senão não vai achar ruim. Não. Dois, eu fico direto. Paz de Deus, igreja. Amém. Deixa eu tirar um pouquinho a máscara aqui. A gente fica tão acostumado a ficar de máscara que esquece de tirar quando precisa. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, pelo fôlego de vida. Alguns dias atrás eu estava no caminho da Vila Matilde, eu ia buscar um documento num cartório, e a gente pega a marginal, né, para ir para lá. E eu estava saindo da pista local, indo para Expressa. Na verdade, eu nunca sei, eu sempre confundo local com Expressa Central. Estava saindo, acredito que seja local, que é a direita, indo para Expressa. E dei seta e vi que tinha um caminhão atrás de mim. Dei seta e esperei. Pensei, deixa eu ver se ele vai passar ou se ele vai esperar eu entrar. E ele não fez nada. Então, eu dei seta e fui entrando. Conforme eu entrei, eu não sei se ele me viu, porque o meu carro era um carro relativamente pequeno. Eu não sei se ele me viu ou se ele fez de propósito, porque caminhoneiro, não vou falar que todos, mas a grande maioria, eles são um pouco agressivos, né? Porque estão num automóvel maior, enfim. E ele me deu um tranquinho, assim, na minha traseira. Mas um tranquinho de um caminhão num carro pequeno é o suficiente para causar um estrago, e não foi diferente. Aquele tranquinho que ele deu na minha traseira, eu rodei, bati na mureta da Marginal Tietê, meu carro bateu ali, fez a volta, e tinha um caminhão parado, bem naquela bifurcação que ele estava quebrado. E aí o meu carro bateu na mureta, rodopiou na Marginal e parou naquele caminhão que estava parado, debaixo daquele caminhão, na lateral daquele caminhão que estava parado. Quando eu olhei para a minha direita, o caminhão que tinha batido em mim atrás, ele veio com tudo para cima do meu carro, porque eu não sei, é o que eu disse, eu não sei se ele percebeu ou não, enfim. Eu sei que ele veio e ainda arrastou o meu carro por mais alguns metros, assim. Porque eu parei, de repente, cruzado na Marginal, com aquele caminhão que estava parado, e aí ele freou em cima, tal. E aí aqueles minutos, segundos que você entrega a alma para Deus e fala, fui. E aí eu literalmente pensei nisso. Quando eu vi aquele caminhão se aproximando de mim, assim, quando eu bati no outro, percebi que eu ainda estava viva, e vi aquele outro se aproximando, eu falei, vixe, agora vai. Mas ele, apesar de ele ter carregado meu carro um pouco ainda, ele parou, e aí eu saí do carro, e estranhamente, a gente fica nervosa, né? O coração acelerado e tal, mas eu saí calma, eu não saí xingando, ameaçando, nem brigando com ninguém.
Eu saí do carro, percebi que eu bati a boca, assim, a testa na coisa, mas não foi nada que me impossibilitasse de sair do carro andando e tal. E já saí com o celular na mão, porque eu falei assim, na hora, gente, que vê muito desses acidentes, escuta alguns relatos, já pensa que pode alguém ali fugir e tal, se esvair da responsabilidade. Já saí com meu celular na mão, já gravando. Quando eu saí do carro, o dono do caminhão que estava parado na marginal, com o caminhão quebrado, olhou para mim e falou assim, moça, a senhora está bem? Eu falei assim, tô. Aí ele falou assim, mas a senhora está bem mesmo? Eu falei, eu tô, tá tudo bem. Eu olhei assim, falei, não machuquei. Ele falou, moça, a senhora rodou na marginal. A senhora bateu lá na mureta, veio parar aqui desse lado. A senhora está bem? Eu falei assim, então, eu estou bem. E o caminhão que tinha batido em mim, o rapaz desceu, ele desceu um tanto quanto alterado. Você rodou na marginal, você está louca? Eu falei assim, não, eu não rodei na marginal, você bateu no meu carro. Não, eu não bati no seu carro. Eu falei assim, moço, você bateu. Eu fui lá, pacientemente mostrei para ele, aqui, ó, a batida no seu caminhão, no meu carro, exatamente no local tal. E aí ele simplesmente entrou no caminhão e fugiu, foi embora. Deu ré e fugiu, e o caminhão que estava parado, o moço que estava lá comigo, me auxiliou a tirar o carro que ficou cruzado e tal. O meu carro, infelizmente, não tenho mais um carro. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida, pelo livramento. E apesar daquele caminhão ter fugido, a placa dele ficou grudada no meu carro. Porque não tem nem como ele falar que não bateu na minha traseira. A placa dele ficou grudada, rasgou meu para-choque, né? Então a placa dele ficou enfincada ali. E na hora do susto, né? Ele foi embora e não percebeu. Nem eu, na verdade. Quem percebeu foi o dono do caminhão que estava parado e me ajudou tal. E aí eu sentei ali no carro e eu fiquei um pouco triste, porque eu falei, meu Deus, eu estava trabalhando e, coincidentemente não, né? Eu já vinha me preparando há alguns meses para trocar de carro. E aquele carro que eu estava naquele dia ia fazer parte da negociação, porque eu precisava dar um valor estipulado pelo banco de entrada para financiar o saldo do carro que eu queria. E eu falei, bom, agora eu não tenho mais carro, não tem nem velho, nem novo, né? Enfim, mas vamos dar graças a Deus. E aí eu fiquei sentada, sentei no carro, assim, depois que eu encostei, consegui parar ali, encostar, tirar da marginal, e ali eu comecei a chorar, porque eu falei assim, poxa, Jesus, agora... E isso ia acontecer no dia seguinte, eu ia levar o carro para a agência no dia seguinte. Eu falei, poxa, Jesus, e agora? Será que não era para eu trocar de carro? Acho que não, né? Não era para eu entrar numa dívida. Mas eu queria tanto. Mas e agora? Como é que vai ser? Eu não tenho esse dinheiro. Desisti já ali daquela negociação naquele minuto. E aí o moço, o rapaz que estava com o caminhão parado, ele chegou em mim e falou assim, moça, eu não estou acreditando até agora que você está vivo e está bem, está andando. Não chora não, fica bem, Deus tem uma obra na sua vida. Tal. Eu falei, amém, eu creio. Aí ele falou assim, a irmã é evangélica? Eu falei, sou sim. Aí ele, irmã, paz de Deus, eu sou da congregação. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já agarrei com ele lá, já começamos a glorificar. Eu glorifiquei a Deus realmente, eu fiquei triste, mas a racionalidade, a nossa fé, que ela ultrapassa, a Bíblia nos ensina que ela pode ser de um grão de mostardas, que a gente vai fazer mover, né, montanhas. Aquele mínimo de fé que eu tive naquele momento me fez agradecer. Porque na hora aí, a gente que tem filho, eu comecei a pensar no meu filho, eu falei, meu Deus, foi um livramento muito grande mesmo. O meu carro cruzou na marginal e nenhum outro carro me bateu, porque eu fui parar lá na mureta, voltei, ultrapassei a pista central e só parei porque o caminhão estava ali parado. O caminhão daquele irmão estava ali parado. E eu acabei que ajudei ele, que ele já estava lá fazia horas, que o caminhão dele estava quebrado, a empresa não mandava ninguém, ele era de outro estado. Ajudei ele a chamar o guincho. Tá? O guincho para o meu carro não chegou, mas para o dele chegou, o caminhão dele chegou. Graças a Deus ele conseguiu sair dali. Ele estava muito assustado, porque ele não é de São Paulo, e ele falou assim, eu estou com medo, porque já parou vários caminhões aqui perguntando de onde eu sou, qual que é a carga. E acabou que eu consegui ajudar ele, o meu carro, o seguro, o guincho veio buscar. E não veio
nenhum CT, ninguém, não veio polícia, não parou ninguém, estranhamente não parou ninguém ali. E aí eu falei, nossa, que descaso, que absurdo, a gente sofre um acidente no meio da marginal, em plena sexta-feira, e ninguém vem ajudar. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu tive que deixar o carro lá, a minha mãe, nossa, mas é um mistério de Deus ninguém ter aparecido, Denise, porque não é normal. O CT, principalmente na marginal, eles aparecem na hora. Eu falei, pois não apareceu, que absurdo. Quando eu peguei minha habilitação, estava vencida. Fazia 2 meses que estava vencida. Então, assim, a minha mãe falou assim, tá vendo como nada é em vão? Porque Deus te livrou não só do acidente, mas de ter ali o carro apreendido ou uma multa pela habilitação vencida, ainda fez você ajudar o outro irmão. Eu falei, pois é, ele ficou meu amigo, a gente trocou o WhatsApp, falo com ele com frequência, porque ele estava muito assustado ali, não era do estado, e viu que outros caminhoneiros estavam cercando ele estava com uma carga. Enfim, eu consegui agradecer a Deus, mesmo diante daquela situação, porque mesmo nas situações mais difíceis e mais imprevisíveis, Deus, ele cuida de nós. Aí eu falei assim para a minha mãe, e agora o carro? Eu falei, pois é, agora está aí quebrado, não vai ter carro novo, então deixa para lá. Às vezes não era para entrar numa dívida. E a minha mãe, ela vem de uma cultura que se a conta de água, de luz dela vai vencer no dia 20, ela já recebe dia 10, ela paga dia 10. Então, meus pais, infelizmente, essa cultura não foi passada para mim. Mas os meus pais são assim. Eles pagavam, meu pai pagava tudo adiantado, a minha mãe também assim. Nunca tiveram nome sujo, o score deles não é mais de 1000. É aquela coisa... Não tem como. Aí a minha mãe falou assim, e a minha mãe é avessa a qualquer tipo de dívida, seja para comprar uma casa, para comprar o mínimo que seja. Ela é daquelas que faz lá a economia dela, vai lá pagar visto, porque tem desconto, dá para negociar. Não sei porque que eu não aprendi isso, mas falei, mãe, e agora? Aí ela falou assim, aí eu falei isso para ela já pensando que ela ia falar assim, é verdade, não vai entrar em dívida, não é Deus te livrando de uma dívida, porque... Aí ela falou assim para mim, menina, por que você não liga lá na agência, vê o que dá para fazer? Eu falei, não, mas não é a agência, é o banco. A agência quer vender realmente, mas é o banco que me pediu uma determinada quantia de entrada e o carro ia fazer parte disso. Aí ela falou assim, mas por que você não tenta? Eu falei, mãe, esquece isso. Quando foi na sexta-feira, aí eu fui para o PS, porque depois que a adrenalina baixa, você começa a sentir dor no pescoço, né? No joelho, onde deu aquelas leves batidinhas, mas nada de grave. Fui para o PS, até porque eu vou precisar para acionar o dono do caminhão, já que a placa dele ficou ali, né? Então, você vê que até nisso Deus cuida da gente. E aí, no sábado de manhã, minha mãe me ligou e falou assim, Denise, vamos lá nessa agência? Eu falei, mãe, banco nem está funcionando hoje. A agência, não, mas vamos lá, de repente a gente consegue, de repente você consegue. Eu falei, a senhora que é tão avessa a dívida, está me incentivando a fazer uma? Aí ela falou assim, não, é porque eu sei o quanto você se esforçou para juntar o valor que você tem em espécie, a dar o carro também depois. Então, assim, vamos tentar, não custa nada. Contrariada de tanto ela insistir, eu fui na agência de manhã com ela. Cheguei lá na agência, expliquei para o cara o que tinha acontecido. Ele falou assim: não sei, né? Você já tinha uma quantia pré-definida pelo banco, então eu não sei se eles vão aceitar aumentar aí esse financiamento. Eu falei, tá bom, então. Ele, vamos tentar. Eu falei, mas funciona o banco hoje? Ele falou, geralmente não, mas já que você está aqui, eu também quero vender. Eu falei, tá bom. Aí ele veio, passou um tempo, ele falou assim, olha, o seu financiamento foi aprovado 100%, na verdade, você não precisa nem dar entrada mais. E eu falei assim, é verdade? Ele falou, é verdade, em pleno sábado o banco aprovou, na mesma hora, hoje é tudo digital, faz reconhecimento facial ali na hora, e o Itaú já aprovou, me reconheceu. Eu sei que eu estou de carro novo. Eu sei que eu estou de carro novo. Tem um lá quebrado, amassado, eu não sei nem o que eu vou fazer com aquele carro. Porque parece que você, com o carro novo, você deleta o velho que você tem, né? Mas eu estou lembrando dele agora, eu sei que eu vou ter que arrumar, vou ter que acionar o dono do caminhão. Não fiz isso ainda, porque falta de tempo, tava meu filho de férias, minha enteada em casa estava puxado, mas eu quero agradecer a Deus, não só pelo livramento, mas pelas oportunidades,
pelos detalhes, pela placa, pela CET não ter chegado. E olha que eu murmurei tanto no dia, eu falei, é um absurdo, a gente paga imposto para esses... Olha, não aparecer lá, não é possível. Quando eu vi a minha habilitação, estava vencida já há 2 meses, eu não tinha nem me atentado. E Deus cuida da gente nos detalhes. E aí a gente fala, mas diante dessa situação, de um acidente, de um prejuízo que você teve, porque eu vou ter que arrumar, seja acionando ou não o dono do caminhão, mas com Deus nada é prejuízo, nada é por acaso. Agradeço a Deus até por ter encontrado aquele irmão, porque depois que passou, eu percebi que eu pude auxiliar ele ali, chamando um guincho, para tirar a carga dele de lá e tal. Ele foi um anjo no meu caminho, eu fui no dele, e nada com Deus é em vão, nada com Deus é por acaso. A gente pensa que não, mas na pior situação da nossa vida, e essa foi uma das piores situações que eu já passei, Deus cuida da gente nos detalhes. Eu quero agradecer a Deus, não só pela possibilidade de ter trocado de carro, mas agradecer pelo livramento e por tudo que Ele proporcionou e que Ele fez naquele dia, porque realmente foi, eu considero realmente um dia novo na minha vida. É como se eu tivesse nascido de novo. A gente vê tanto acidente na Marginal, meu carro girou. A Marginal é uma rodovia que não para de carro. Se batesse outro carro, enquanto eu fui parar lá na mureta e voltei, o meu carro ia virar uma bola ali. E eu não sei o que poderia ter acontecido, mas eu agradeço a Deus pelo livramento, pela possibilidade. E às vezes a gente para pensar e fala assim, mas por que essas coisas acontecem, né? Por que coisas ruins acontecem com crente, ou coisas ruins acontecem com pessoas boas? É tudo para a glória de Deus, é tudo porque Deus tem que ser glorificado, porque às vezes a gente está ali no dia a dia, no automático, trabalhando, fazendo, e acha... Você vê, eu mesma aqui já mencionei, falei, me esforcei durante o ano para juntar um dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, mas é tudo Deus na nossa vida. A gente não é nada, a gente não faz nada, a gente não consegue nada se Deus não está na nossa vida, direcionando, nos guiando e nos ajudando. Então, eu agradeço a Deus por tudo. Peço oração para a igreja para me dar sabedoria no que eu vou fazer, né, nessa ação judicial, como vai ser feita, e que Deus realmente possa me guiar e me orientar em tudo. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Ela não quis contar para a gente o carro novo, é um Volkswagen Virtus. Ela é entojada.